faz gastrite, faz azia, faz não sei o quê. A pessoa tem um nível de pH menor porque ela já está com mais de 30 anos, a gente vai perdendo esse potencial. Aí o que a gente pode utilizar? Olha só que interessante, o abacaxi, o limão, o kiwi, o figo, todos eles são ótimos para fazer essa correção. Para abaixar o pH? Para regular o pH. Regular o pH. Regular Tá. o pH, porque daí se você está com pH mais baixo, você precisa aumentar ele. Uhum. E nesse caso do estômago, uma das coisas mais incríveis que vocês vão encontrar na vida de vocês chama batata doce. A batata doce tem carotenoides e precursores de vitamina E e vitamina A que restauram o epitélio intestinal. Então, quando a gente está com uma gastrite, por exemplo, evidente e desnecessário dizer, mas vou dizer mesmo assim, você tem que parar com o álcool, você tem que parar com a cerveja, com o café, né? Mas fazendo essa regulação e colocando um blend de 3 plantas, você coloca uma rodela de batata doce crua, com casca e tudo, uma rodelinha que dá 2 dedos mais ou menos de cenoura crua e uma rodela que dá 1 dedo mais ou menos de beterraba crua também. A beterraba não pode consumir muito crua porque ela tem oxalato de cálcio. Então, isso aqui, ó, com casca e tudo. Bate de manhã cedo e faz por 20 dias em jejum. Se você não... Cenoura, beterraba e batata doce. Todas cruas em jejum de manhã cedo. Batido no liquidificador com um água. pouquinho de água. Um pouquinho de água. Só... Se você conseguir consumir com tudo, consome com tudo. Se você não conseguir, por exemplo, uma pessoa que tem disfagia ou coisa do gênero, você pega só o suco daquilo e faz a pessoa tomar. A couve, o agrião, as brássicas de uma forma geral, elas também fazem isto. Tanto que a OMS agora tem uma lista dos melhores alimentos do mundo, as brássicas estão lá no começo. E ali você tem a couve, você tem o agrião, enfim, né? E elas também fazem algo muito parecido. Mas esse blend que vai a batata doce, cenoura e beterraba, é infinitamente mais forte. Se você fizer isso por 20 dias e você não melhorar, procure assistência médica, porque é algo que é um pouco mais complicado. Se a gente vai pegar muitos desses casos de gastrite causada por H. pylori. A H. pylori é controlada por cravo e orégano. Cravo e orégano. Mas aí e a espinheira santa não funciona? Depende do caso. Tá. A espinheira santa, ela é cicatrizante. Ela é maravilhosa para gastrite, mas na presença da H. pylori eu não uso espinheira santa. Por que não? Porque um dos controles naturais do nosso organismo para manter essa bactéria em níveis ideais, porque ela não tem como acabar com ela. Sim. Você ela pode tá zerar, lá, ela vai faz estar lá de novo. parte. É a gente aumentar a acidez do estômago. E a espinheira santa faz o contrário. Pode fazer. Ela faz o contrário. Porque a gente pensa logo como a cicatrizante, né? Sim. Você tá com uma úlcera, enfim. Pode pensar dessa forma, como cicatrizante, mas não. A guaçatonga é mais interessante do que a espinheira santa. Guaçatonga. O cravo que você falou e o... Orégano. Mas como que faria para esse tratamento? Uma colher de orégano, uma colher de sopa, que vai dar em torno mais ou menos de 2 gramas e meia. Aquele que a gente compra mesmo sequinho. Você tem em casa. Você tem em casa. Temos em casa, pior que na tem. pizza. Põe na água. Ele você vai fazer por infusão, ou seja, não cozinha ele. O cravo, você coloca 3 cravos na água e ferve por 3 minutos, de 3 a 4 minutos. Aquela água que você tirou do cravo, você vai pôr aqui, vai pôr o orégano, vai deixar esfriar. Por que é importante a gente botar o pires? Porque boa parte dessas plantas chamadas aromáticas contém óleo essencial. E o óleo essencial é volátil no calor, então ele vai embora. Por que café preto passado, coado e feito na prensa francesa, ele é muito diferente no gosto? Porque na prensa francesa, aquele que você põe, você empurra ele pro fundo, né? Isso. Ele preserva os óleos essenciais. O que fica coado, fica ali no coador ou vai embora. E o chá é a mesma coisa. Ele é anti-inflamatório, antifúngico, antibacteriano, principalmente antibacteriano. E o cravo tem um papel importantíssimo, que ele tem uma função analgésica muito interessante. Tanto que a gente usa muito, eu uso muito com atletas, um composto, uma tintura que se faz com álcool, que vai losna, bem tranquilo de fazer. Vai losna, vai calêndula, e você pode colocar, dependendo da situação, uma canela de velho, por exemplo, que é uma planta incrível. E o cravo. Sucupira também. E o cravo. Aí você já faz uma função antisséptica, a pessoa caiu, machucou o braço, tá com aquela torção e tal, já faz uma função analgésica, antisséptica e já age nessa questão da dor, da inflamação ali da região. E o cravo, gente, vocês não fazem ideia, ele regula
a mulherada que sofre muito com TPM, por exemplo, né? O cravo tem uma ação incrível. As gengivites que a gente tem, eu estou usando aparelho agora. Eu tirei aqui porque isso ali... Mas os primeiros dias que a gente põe o aparelho... Começa tremendo. Várias aftazinhas, Dá uma, né? uma sensibilidade grande na gengiva. Aí E o você cravo é põe incrível. o cravo. Você mastiga o cravo. Pode mastigar o cravo. Ele tem ali uma substância chamada eugenol, que é incrível, que é uma substância analgésica. E boa parte dos medicamentos que a gente usa para dor também tem ação na febre, porque o mecanismo é o mesmo. Sim. Então, você usa o cravo para baixar a febre, para fazer um bom controle de dor, enxaqueca. Muitas vezes a pessoa está com dor de cabeça. Aquela cefaleia clássica do dia, do cansaço e tal. O cravo é incrível para isso. O gengibre é incrível para isso. E são coisas que a gente tem em casa. Gengibre dá dor de cabeça também. Muito. Açafrão. Fizeram um estudo nos Estados Que é Unidos. a cúrcuma, o açafrão. E eles compararam o ibuprofeno, que é um anti-inflamatório bem potente, com toda a classe que vem da cúrcuma, gengibre. A gente tem ali o lírio do campo, o lírio do brejo, são todas da mesma família. E a ação anti-inflamatória se equipara. Então, é tão interessante usar o ibuprofeno como usar uma cúrcuma. Claro que sempre pensando que você está fazendo o uso correto disso, na quantidade certa, com o acompanhamento certo e tudo mais. Só que sem os efeitos colaterais que o anti-inflamatório clássico traz, como, por exemplo, prejuízo no próprio estômago, né? Estômago, rim, intestino, intestino, fígado também, bastante. Por que você fala muito da vasilha de vidro e não de plástico? O plástico, ele traz vários problemas para a gente. O primeiro grande problema que tem a ver com a questão nossa de distanciamento do mundo natural. O vidro é areia, o vidro é pedra, o vidro é vida, né? Ele está presente na nossa vida. O vidro, ele não impede, por exemplo, algumas transferências de energia. Se você colocar a água numa vasilha de vidro e numa vasilha de plástico no sol, o resultado é diferente. Até o gosto da água vem com gosto de plástico. Dependendo do tipo de plástico, no Brasil, a gente vai olhar a classificação, o plástico é classificado de 1 a 7. Vocês já viram como é que faz isso? Não. Se você pegar um copinho de plástico, você vai ver que na parte de baixo dele existe um triângulo e dentro desse triângulo tem um número. É verdade. O PET é número 1, daí você tem o número 2, número 3, 4, 5, 6 até o 7. O 7 significa que aquele plástico ele não tem origem definida, a gente não sabe de onde ele vem. Essa mistura que está ali é uma mistura monstra. E ele está presente, por exemplo, nos nossos vasos de flor em casa. Gente, se você não daria para o seu filho, se você não daria para o seu cachorro, por que você vai dar para sua plantinha? Que função que tem de você intoxicar a miserável da planta com plástico monstro dentro da sua casa, né? Então tem não que é ser só de para barro gente. Para planta. Não, o plástico... Ou então que não seja o 7. Assim, depende da função e da utilidade. Vou dar um exemplo bem simples. Você vai no mercado e compra um pote de sorvete. Aquele pote de sorvete foi feito para guardar coisa gelada. Ele não é perfeito, mas ele é mais apropriado para aquilo. Entendi. O que é comum de você encontrar na casa das pessoas? O pote de sorvete sendo usado para guardar feijão, né? Depois bota o feijão quente dentro do pote de sorvete, ou bota uma comida quente ali dentro, ou põe esse pote de sorvete. A pessoa leva marmita, por exemplo, o trabalho e põe no micro-ondas. Eu já tenho uma coisa com micro-ondas, então com esse plástico ali dentro é pior ainda.